Agora sim a história de Portugal. Península Ibérica, tendo como seu único vizinho a Espanha. Oh my god, are you serious? Apesar de seu tamanho, Portugal já foi um grande império no passado e conquistou Exatamente, velho, já fomos maior, já fui ao Brasil, Praia, Ibiza, Angola, Moçambique, Goa e Macau, ai fui até Timor, já fui um conquistador. Não, na verdade não foi um conquistador, foi um colonizador com muito estupro e muito... Ai, Portugal é tão mauzinho! Ai, o que eles fizeram no Brasil foi estuprar os índiozinhos todos. várias partes do mundo, espalhando sua cultura e língua. Então hoje veremos a história de Portugal. Posso mandar gacha gay, pode? Declarou sua independência em 1139. Contudo, sua história e a história de seu povo vem de muito antes. Ainda existe muito a se aprender sobre os primeiros habitantes dessa região. Há fósseis de Não existe nada. humanoides parentes dos humanos modernos, datados de até 1,2 milhões de anos atrás. Inclusive, acredita-se que foi aqui onde os últimos Neandertais viveram antes de sua extinção. O homem moderno, no entanto, pode ter chegado Rapaz. aqui entre 20 e 30 mil anos atrás. Provavelmente povos nômades à procura de um clima mais agradável. Começaram a chegar aqui na costa portuguesa e viram que não tinham mais para onde ir. Então eles ficaram por aqui mesmo. Muito tempo depois, os indo-europeus, um povo que se originou aqui, começou a migrar para várias partes do mundo, inclusive para a Península Ibérica. Aqui a divisão ficou assim: esta parte era povoada por indo-europeus não celtas, sendo esta aqui os lusitanos. Nesta Eu sou daqui do meio. parte mais ao norte ficavam os galaicos, ao sul dos lusitanos ficavam os celtas e o extremo sul era povoado pelos turdetanos. Vale lembrar que não eram nações nem nada, eram apenas grupos de tribos que viviam ali. Enquanto O cara mandou gacha de Dead Note, não é possível. Não é possível, o cara mandou gacha de Dead Note. Espera, L Lobo por 24 horas. Acho que é isto. Meu Deus, o cara mandou gacha de Dead Note. Enquanto isso, a chamada República Romana estava começando a querer se expandir na Península Itálica. Depois de muitos anos, este mesmo pessoal de Roma começaram a expandir seu império, e em um certo ponto eles já tinham conquistado parte da Península Ibérica. Os lusitanos lutaram bravamente contra os romanos, tendo como seu líder Viriato. Mas daí ele foi Ah, eu lembro do Viriato. Eu estudei ele na escola. traído por 3 pessoas que tinham sido mandados para fazer um acordo de paz com os romanos. Com isso, toda esta região passou a fazer parte do grande Império Romano, que era chamado de Espanha. Os povos que ali viviam começaram a ser influenciados pelos romanos, as leis, costumes, línguas e bem mais tarde a religião católica. Porém, É isso aí, nós somos romanos, tá ok? isso é mais para o fim do Império. Eles deixaram de ser tribos e também começaram a falar a língua dos romanos, ou seja, É isso aí, Krug saca 5 quilos. No Draco 5 quilos. Vá de retro satana. o latim. Existia basicamente 2 tipos de latim: o falado pelas pessoas de alta classe e o latim vulgar, que era falado pelo resto da população. Como não existia um modelo único de aprendizado e a maioria das pessoas não tinham acesso à escola, o latim vulgar começou a se modificar e ficar diferente dependendo da região. E hoje ele se dividiu em várias línguas, como português, espanhol, italiano, romeno, francês e outras línguas menores. Por isso, essas línguas são tão similares. Muito tempo se passou sob o domínio romano e o império já estava fraco. Neste ponto, ele se dividiu em 2. Como Roma estava muito frágil, aconteceu a chamada Grande Migração Bárbara Germânica para a região, onde esses povos invadiram o Grande Império. Os 2 principais grupos germânicos que migraram para a Espanha foram os suevos, que formaram o Reino Suevo, e os visigodos, que formaram o Reino Visigótico. Algum tempo depois, o Reino Visigótico passou a dominar toda a península.
Vocês lembram que o Império Romano havia se dividido em dois? Então, a parte ocidental dele morreu, pois foi invadida pelos bárbaros. Porém, a parte oriental, agora conhecida como Império Bizantino, estava firme e forte É Byzantine. e tentou recriar o Império novamente. E eles tentaram pegar mais uma vez a península. Porém, depois de alguns anos, eles foram expulsos. Em 610, em um lugar distante dali, Maomé recebe a visão. Ah, não. Então ele vai a Meca, fala que todos os deuses das pessoas são falsos e que eles devem aceitar Alá. Daí ele é expulso da cidade. Algum tempo depois Meu Deus. Filho do demônio. ele volta com o exército, pega a cidade, espalha suas ideias e morre. Após sua morte, juntaram seus ensinamentos e criaram o Alcorão. E também o Jihad Menor, que resumidamente seria levar a fé islâmica para o maior número de pessoas possível. Sendo assim, eles rapidamente dominaram boa parte do Oriente Médio e Norte da África. As coisas não estavam muito boas no Império Visigótico. Os líderes estavam lutando internamente por poder. Um deles, inclusive, teve uma ideia genial de pedir ajuda aos árabes. Bem, eles atenderam o pedido e aproveitaram e também dominaram o país. Os povos que dominaram a Península Ibérica eram conhecidos como mouros. Eles eram desta região aqui e tinham acabado de se converter ao Islã. A invasão foi rápida e, apesar de algumas batalhas com os visigodos, eles não puderam fazer muita coisa. Em menos de uma década, os muçulmanos dominaram boa parte da península, salvo uma parte no norte, o Reino das Astúrias, que permaneceu forte e cristão. Grandes Astúrias, velho. A península dominada pelos mouros formou o Emirado de Córdoba. Já que eles não estavam conseguindo invadir as Astúrias, eles decidiram ir ao nordeste da península e começaram a invadir o Reino Franco. No entanto, eles foram parados pelos mesmos na Batalha de Toul. Como os muçulmanos tinham conquistado a Península Ibérica, os reinos cristãos começaram a reconquistar seus territórios de volta. A reconquista começou em 722 com a Batalha de Covadonga e ao todo durou mais de 700 anos. Em 868, o condado E ainda vai ter outra reconquista agora. Provavelmente lá em 2100 vamos ter outra reconquista. portucalense nascia. Ele era Olha Portugal! muito importante e tinha bastante autonomia, porém era um vassalo do Reino de Leão. Ups, o califado se quebrou, agora a reconquista vai ficar mais fácil. Talvez nem tanto, mas ajudou um pouco. Em 1071, o condado portucalense é anexado ao Reino da Galiza. No entanto, 20 anos depois, ele reemergiu novamente. Algo interessante é que neste tempo, o pessoal daqui falava o galego-português. Era basicamente a mesma língua com algumas poucas diferenças, dependendo da região. Esse é um dos motivos do porquê o português moderno é tão parecido com o galego. Voltando Olha a Espanha aqui, não. Portugal aqui. Portugal já tá da aqui. história, em 1109 nascia ele, Afonso Henriques, o Conquistador. Olha o rei! Quem é esse cara, você se pergunta? Ele era o filho de Henrique, o conde do condado portucalense, que morreu alguns anos depois, e Afonso Henriques virou conde aos 3 anos. Obviamente, ele não podia governar ainda, então sua mãe Obrigado, Kaique Ribeiro, pelos 17 reais. Portugal está virando um conto. Vamos ver. Obrigado. Teresa de Leão vira uma regente. No entanto, em 1120, ele assumiu uma posição contrária à de sua mãe e foi obrigado a sair do condado. Sua mãe Pois é, o cara lutou com a própria mãe, o primeiro rei de Portugal. havia se aliado com Fernão Pérez de Trava, Vagabunda. que era de uma das casas mais fortes da Galiza, e isso poderia ser ruim para a autonomia da região. Então em 1128, Afonso volta junto com o exército e luta contra sua mãe, que está com o exército da Galiza na Batalha de São Mamede. Ele acaba ganhando, virando assim o Conde de Portugal. É isso aí. Nesta altura, ele já estava com planos de uma independência da região. Ele lutou várias batalhas. Foi então que, em 1139, acontecia uma das mais difíceis, a Batalha de Ourique, onde o exército de Afonso se deparou com um exército mouro bem maior. A vitória seria bem difícil. Diz a lenda que Afonso teria tido uma visão com Jesus, onde ele garantia a vitória se ele espalhasse a palavra por todo o reino. E assim aconteceu. Ele acabou ganhando a batalha
batalha e foi nomeado o rei de Portugal É isso aí, Portugal é cristão. pelo seu exército. Em 1149, acontece o Cerco de Lisboa. Depois de algum tempo de cerco, ele acaba ganhando novamente. Com o passar dos anos, ele conquista mais um pouco, até que em 1179 a independência de Portugal é finalmente reconhecida pela igreja. Em 1249, Portugal finalmente conquista o último pedaço dominado pelos muçulmanos. Tá assim até hoje. No entanto, a reconquista ainda continuava para os outros reinos. Este último pedaço ficou conhecido como Algarve. Ele era meio que outro Ainda se chama Algarve. reino, porém sempre pertenceu a Portugal, e não tentava sair nem nada do tipo, era simplesmente um título. Em 1337 começa a Guerra dos 100 Anos, que duraria mais de 100 anos, obviamente. A peste negra chegou na Europa e quase metade da população morreu. Isso certamente piorou as coisas. Durante a Guerra dos 100 Anos, Dom Fernando, o rei de Portugal, lutou algumas lutas contra o reino de Castela e perdeu. No Tratado de Paz, Nossa, a sua jurei. filha Mano, sério? O meme do Nossa Jurei? Beatriz se casaria com o João de Castela. E se Dom Fernando morresse, a sua mulher seria regente até que o filho de Beatriz e João tivesse idade para reinar. Ou seja, Portugal O meme do Nossa Jurei que não. seria governado por alguém de Castela. Isso poderia significar uma união das coroas, assim como aconteceu com outros reinos da Ibéria. Então, em 1383, Dom Fernando morreu, sem deixar herdeiros masculinos. Sua mulher virou regente, porém a população portuguesa não gostava dela, e corria boatos que ela tinha um caso com um nobre da Galiza. Isso fez o país entrar em uma mini guerra civil. No fim, Dom João I, o meio-irmão ilegítimo de Dom Fernando, acabou ganhando a guerra, sendo nomeado o novo rei de Portugal, desta vez da dinastia de Avis. Em 1415, Portugal conquista a cidade de Ceuta, no norte da África. Saindo um pouco de Portugal, o pessoal da Europa gostava muito das especiarias da Índia. E essa era uma das melhores rotas até a Índia para pegar as especiarias. Lembra do Império Bizantino, que estava tentando crescer novamente? Então ele não conseguiu. Olha ele aqui. Até que ele foi dominado pelo Império Otomano. Então eles bloquearam esta rota, o que deixou o acesso à Índia mais difícil e caro, consequentemente aumentando o preço já alto das especiarias. Então Cristóvão Colombo falou: cara, se a Terra é redonda, então se formos para o oeste, eventualmente chegaremos na Índia. Portugal não ligou e ele então foi para a Espanha, onde eles falaram ok, daí Cristóvão Colombo partiu para a Índia e na verdade chegou na América. Enquanto isso, Portugal queria chegar à Índia. Então Vasco da Gama resolveu fazer uma viagem muito perigosa até lá. Durante a viagem, eles passaram por alguns lugares na costa da África, até que eles finalmente chegaram à Índia, em uma O tempo que demorou. viagem impressionante para aquele tempo. Olha o Vasco. A história de terras no oeste se espalhou rapidamente. Portugal, muito esperto, mandou pessoas para lá e acabaram descobrindo o Brasil. Alguns anos antes, Os caras veio tudo torto. Portugal, muito esperto, mandou pessoas para lá e Os caras queriam fazer a rota assim e acabaram indo mais para a acabaram esquerda. descobrindo o Brasil. Alguns anos antes, Portugal e Espanha tinham feito um tratado para dividir o mundo entre eles, o famoso Tratado de Tordesilhas. No Brasil, Portugal precisava de pessoas para trabalhar nas canas de açúcar, e assim fazer as terras valerem a pena. Bom, algumas tribos africanas tinham vários escravos que eles tinham ganhado em batalhas contra outras tribos. Então Ué, como assim não foram os brancos que obrigaram os pretos a serem escravos? Portugal decidiu comprar e levar para o Brasil. Oxe, como assim os brancos compraram negros dos outros negros porque esses negros já eram escravos dos outros negros? Como assim? Começando assim o comércio atlântico de escravos. Algum tempo Oxe, como assim? depois, outros impérios europeus começaram a fazer o mesmo. Bom, em pouco tempo, Portugal já dominava muita coisa. Um pedaço do que hoje é o Brasil, algumas ilhas próximas e na costa da África, algumas ilhas das Índias Ocidentais e Macau, na China. Além de vários pontos de comércio na Índia e África. Tudo parecia ótimo para o Império Português, porém ainda tem muita história para contar. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Portugal Primeira parte aí, Portugal está virando um condomínio. Este vídeo vai ficar na lista. Para depois nós assistir no início da próxima live. Aqui. Não se preocupe, está ok, porque nós vai assistir no início da próxima live.